Antes de entrarmos na história da Avatar Sona, existe uma coisa que esse filme deixa muito clara logo nos primeiros minutos. Ele não foi criado apenas para contar mais uma aventura do Aang. Na prática, ele expande toda a mitologia do universo de Avatar, apresentando um período que aconteceu cerca de 5.000 anos antes da animação original e mostrando o provável auge absoluto dos Nômades do Ar. Até então, tudo o que conhecíamos sobre os Nômades vinha da época do Avatar Aang, quando eles já haviam sido completamente exterminados pela Nação do Fogo. Mas o filme finalmente nos leva até uma época em que eles eram numerosos, influentes e responsáveis por manter o equilíbrio do mundo ao lado do próprio Avatar. E para contar essa história, os criadores apresentaram dois personagens que rapidamente se tornaram alguns dos mais interessantes de toda a franquia. De um lado está Avatar Sona, uma das avatares mais antigas já reveladas, responsável por liderar os Nômades do Ar durante esse período de prosperidade e dona de habilidades que nem mesmo Aang chegou a possuir. Do outro lado está Tagga, seu discípulo mais fiel, o primeiro humano da história a receber a dobra de ar através da dobra de energia e um guerreiro que começou a sua jornada lutando para proteger o seu povo, mas acabou se transformando justamente na maior ameaça que aquela civilização já enfrentou. E o mais interessante é que Tagga não é um vilão movido por ganância, poder ou simplesmente pelo desejo de destruir tudo. Na verdade, ele acredita estar salvando os Nômades do Ar. O problema é que depois de presenciar uma guerra brutal e ver seus companheiros morrerem um após o outro, ele conclui que os ideais pacifistas da Avatar Sona não eram mais suficientes para proteger o seu povo. A partir desse momento, nasce então um conflito que atravessa 5.000 anos de história e que só chega ao fim quando o Avatar Aang, sem querer, desperta Tagga da sua prisão e acaba revivendo uma batalha que deveria ter permanecido enterrada para sempre. Então, nesse vídeo, vamos conhecer toda essa história em ordem cronológica. Vamos entender quem foi Avatar Sona, como surgiu o vilão Tagga, por que ele se voltou contra a sua própria mestra, quais eram os seus verdadeiros objetivos e como esse conflito iniciado há 5.000 anos acabou influenciando diretamente os acontecimentos do novo filme de Avatar. Quem não assistiu o filme vai poder conhecer melhor a história que se passa nesse filme e quem já assistiu vai poder relembrar e entender algumas coisas que talvez não tenham sido bem explicadas durante o filme. E no final do vídeo eu vou trazer também algumas curiosidades em relação ao próprio filme do Avatar Aang, o Último Mestre do Ar. O vídeo de hoje então tá caprichado e a única coisa que eu te peço é o seu like e que você confira a sua inscrição nesse canal com o sininho ativado, galera. Aqui no canal você encontra uma playlist inteiramente dedicada ao universo de Avatar, com vários vídeos que eu tenho certeza que você vai gostar também. No vídeo passado fizemos a nossa crítica e análise completa do filme e agora esse vai ser um vídeo para resumir e aprofundar melhor a história da Avatar Sona. O auge absoluto dos Nômades do Ar. Para entender quem foi Avatar Sona, primeiro precisamos voltar cerca de 5.000 anos na linha do tempo de Avatar. Naquela época, o mundo vivia uma realidade completamente diferente e os Nômades do Ar ocupavam uma posição muito mais importante do que a gente imaginava. Em vez de serem apenas uma pequena civilização isolada em templos espalhados pelas montanhas, eles viviam seu maior período de prosperidade, desenvolvimento espiritual e influência sobre as outras nações. O coração dessa civilização se chamava Jarana, uma gigantesca cidade dos Nômades do Ar que impressiona tanto pela arquitetura quanto pelo significado que representa. Diferente dos templos simples, na verdade simples entre aspas, que conhecemos na animação original, Jarana era praticamente uma metrópole construída nas alturas, reunindo monges, estudiosos e mestres da dobra de ar em um único lugar. O filme deixa claro, galera, que aquele era o grande centro espiritual do mundo, um lugar onde conhecimento, filosofia e treinamento caminhavam lado a lado. E a própria aparência dos Nômades do Ar reforça essa ideia. Suas roupas são muito mais elaboradas, as tatuagens possuem desenhos muito mais complexos e toda a estética transmite a sensação de que estamos observando o auge dessa cultura milhares de anos antes da sua decadência. Mas talvez a maior diferença esteja no papel que os Nômades do Ar desempenhavam naquela época. Em vez de permanecerem afastados dos conflitos entre as nações, eles atuavam como verdadeiros mantenedores da paz mundial.
sob a liderança da Avatar Sonan, viajavam pelo mundo para mediar disputas, impedir guerras e preservar o equilíbrio entre os povos, enquanto os avatares das gerações futuras normalmente carregavam esse peso praticamente sozinhos. Durante a Era de Sonan existia toda uma civilização trabalhando ao seu lado. Não era apenas o Avatar que protegia o equilíbrio, eram os próprios Nômades do Ar que haviam assumido essa responsabilidade como missão coletiva. Só que essa Era de Paz começou a ruir quando diversos grupos de dobradores de terra decidiram se unificar, dando origem ao Reino da Terra. À medida que esse novo estado crescia, também se tornava cada vez mais expansionista e agressivo, passando a enxergar a influência dos Nômades do Ar como um obstáculo aos seus próprios interesses. Foi justamente aí que começou a guerra que mudaria completamente a história daquele mundo. Sonan percebeu que não possuía pessoas suficientes para conter o avanço do Reino da Terra e entendeu que apenas manter os seus ideais pacifistas talvez não fosse mais suficiente para impedir um conflito em larga escala. E é exatamente nesse momento que nasce uma das maiores diferenças entre Avatar Sonan e todos os outros avatares que conhecemos. Em vez de responder à guerra com mais violência, ela buscou uma solução completamente diferente. Sonan recorreu às Tartarugas-Leão e recebeu delas uma versão extremamente poderosa da dobra de energia canalizada através de um cajado conectado ao mundo espiritual. Mas diferente do que vimos Aang fazer no final da Guerra dos 100 Anos, essa habilidade não servia apenas para retirar ou restaurar a dobra de alguém. Sonan foi a primeira pessoa capaz de conceder a dobra de ar para pessoas que nunca haviam sido dobradoras, aumentando assim o número de guerreiros capazes de proteger o equilíbrio do mundo sem abandonar os princípios dos Nômades do Ar. E foi justamente a primeira pessoa escolhida por ela para receber esse presente que mudaria para sempre o destino dos Nômades do Ar, um jovem chamado Taga. Quem foi a Avatar Sonan? Apesar de viver há cerca de 5.000 anos, a Avatar Sonan rapidamente se tornou uma das figuras mais marcantes já apresentadas em toda a franquia, né? O seu visual só por si só já impõe muito disso. E isso acontece porque ela representa uma versão do Avatar muito diferente daquela que estamos acostumados a acompanhar. Enquanto avatares como Kyoshi, Roku e até o próprio Aang acabaram ficando conhecidos pelas grandes guerras que enfrentaram, Sonan parece ter dedicado praticamente toda a sua vida a evitar que esses mesmos conflitos sequer acontecessem. Seu papel era muito mais a de um líder espiritual e mediadora do que o de uma conquistadora. Essa filosofia fica evidente em praticamente todas as suas decisões ao longo da história. Mesmo quando o Reino da Terra passou a ameaçar diretamente os Nômades do Ar, Sonan nunca abandonou seus princípios para responder com a mesma violência, algo que resultou no extermínio de parte dos Nômades do Ar daquela época. Em vez disso, ela procurou fortalecer o seu povo sem abrir mão dos ideais que sempre definiram a sua cultura. E foi justamente dessa forma que nasceu o seu maior legado, um cajado capaz de canalizar a dobra de energia para conceder a dobra de ar a pessoas comuns, permitindo que qualquer indivíduo pudesse ajudar a proteger o equilíbrio do mundo, independentemente de ter nascido ou não como um dobrador. Além disso, o próprio visual dessa avatar reforça a importância absurda desse período histórico. Diferente da simplicidade dos monges que conhecemos na lenda de Aang, Sonan utiliza vestes muito mais elaboradas, tatuagens bastante detalhadas e um cajado com uma aparência única, transmitindo a sensação de que estamos diante de uma civilização vivendo o seu momento de maior esplendor. É uma escolha de design que ajuda a vender a ideia de que aquele realmente foi o auge absoluto dos Nômades do Ar. Não sabemos ao certo como a Avatar Sonan ascendeu nesse mundo, mas o resultado continua o mesmo. Ela se provou ser a maior e mais poderosa dobradora de ar da história. É só a gente lembrar, por exemplo, de grandes impérios e reinos da nossa história, como por exemplo o Império Romano, que ostentava todo o seu poderio através justamente da sua estética. Então, apesar desse filme não ter deixado explícito nas falas, a estética já demonstra que os Nômades do Ar viviam o seu auge nesse mundo. Aliás, vale esclarecer uma dúvida que certamente vai surgir para muita gente. Essa Avatar Sonan não é a mesma personagem chamada Sona, na verdade um personagem chamado Sonan que aparece nos romances da Avatar Yang Chen.
Apesar de compartilharem exatamente o mesmo nome, estamos falando de pessoas completamente diferentes. O Sonan dos livros é um abade dos Nômades do Ar, descrito como um homem idoso, naturalmente careca, com um grande bigode, fios brancos ao redor da cabeça e profundas rugas ao redor dos olhos, que vive milhares de anos depois da Avatar Sonan apresentada nesse filme. Ou seja, essa coincidência de nomes não significa que exista qualquer ligação direta entre esses dois personagens, mas isso é só para quem é realmente um fã mais hardcore de Avatar. Mas talvez o aspecto mais interessante da Avatar Sonan seja justamente o contraste com Tagga. Ela acreditava que a paz só poderia ser preservada se continuasse sendo construída através da compaixão e da cooperação entre as nações. Tagga, por outro lado, passaria a acreditar exatamente no oposto, que apenas a força seria capaz de proteger os Nômades do Ar. E é justamente esse choque entre duas formas completamente diferentes de enxergar o mundo que move toda a história do filme. Quem foi o vilão Tagga? Durante algum tempo, o plano da Avatar Sonan funcionou exatamente como ela imaginava. Graças ao seu cajado, novos dobradores do ar passaram a surgir e foram enviados para ajudar a preservar a paz entre as nações. Tagga estava entre eles e participou diretamente dessas missões, tornando-se um dos principais representantes da filosofia que a sua própria mestra defendia. Mas enquanto Sonan continuava acreditando que o diálogo era capaz de impedir o pior, a realidade do campo de batalha começou a mostrar algo completamente diferente. À medida que a guerra contra o Reino da Terra se intensificava, Tagga passou a testemunhar cenas cada vez mais brutais. Companheiros que haviam recebido a dobra de ar pelas mãos da própria Sonan começaram a morrer um após o outro, e cada batalha reforçava a sensação de que os Nômades do Ar estavam sendo sacrificados enquanto insistiam em proteger um mundo que não demonstrava a mesma compaixão por eles. O filme deixa claro que esse trauma foi se acumulando lentamente. Tagga não mudou de ideia de um dia para o outro. Sua confiança na filosofia de Sonan foi sendo destruída aos poucos conforme a guerra consumiu seu povo. Foi então que ele chegou a uma conclusão radical. Os Nômades do Ar jamais estariam seguros enquanto continuassem dependendo apenas da boa vontade das outras nações. Na visão de Tagga, seu povo precisava deixar de ser apenas um símbolo de paz e se tornar uma potência militar capaz de impedir qualquer futura agressão. Por isso, ele retornou a Jarana e fez um apelo público para que Avatar utilizasse novamente o seu cajado, mas agora com outro propósito: criar um verdadeiro exército de dobradores do ar e fundar um império do ar capaz de intimidar qualquer inimigo antes mesmo que uma guerra começasse. Essa talvez seja a decisão mais importante de toda a história do personagem, porque apesar de estar completamente errado nos seus métodos, a motivação de Tagga não era conquistar o mundo nem acumular poder para si. Tudo o que ele queria era garantir que os Nômades do Ar jamais voltassem a sofrer uma tragédia como aquela. O problema é que para alcançar esse objetivo, ele precisou abandonar exatamente os valores que sempre definiram o seu povo. Em vez da compaixão, passou a defender o medo. Em vez da convivência entre as nações, passou a acreditar na supremacia dos Nômades do Ar. E pouco a pouco, o discípulo mais fiel da Avatar começou a se transformar justamente naquilo que Sonan havia dedicado a vida inteira para tentar impedir. Como era de se esperar, Sonan recusou completamente essa proposta. Para ela, utilizar a dobra de energia para formar um exército significaria corromper o próprio propósito pelo qual aquele poder havia sido concedido. O cajado existia para preservar o equilíbrio do mundo, não para criar uma força militar capaz de dominar outras nações. Só que Tagga já não enxergava mais essa diferença. Convencido de que sua mestra havia se tornado ingênua diante da realidade da guerra, ele decidiu agir por conta própria. Foi então que aconteceu a maior traição de toda a história dos Nômades do Ar. Tagga roubou o cajado de Sonan e foi até o templo central de Jarana com a intenção de repetir o processo realizado pela Avatar e criar sozinho uma nova geração de dobradores do ar. Mas havia um detalhe que ele ignorava. O cajado não respondia apenas ao domínio da dobra de energia, ele também refletia o estado espiritual de quem o utilizava. Portanto, consumido pela dor, pelo ódio e pelo desejo de vingança, Tagga perdeu completamente o controle sobre aquela energia. Em vez de realizar o seu plano, acabou sendo corrompido por ela, transformando-se em uma entidade muito mais poderosa. E nas palavras da própria Avatar Sonan, em algo que já era mais do que humano.
Naquele instante, a guerra havia destruído o maior discípulo da Avatar e criado um inimigo que nem mesmo Sonan sabia se seria capaz de derrotar. A batalha entre Sonan e Tagga. Quando Sonan finalmente encontrou seu antigo discípulo, já não existia mais espaço para diálogo. O homem que ela havia escolhido como seu sucessor espiritual havia desaparecido, dando lugar a alguém completamente consumido pelo trauma da guerra e pela energia do cajado. Mesmo assim, Sonan ainda tinha uma prioridade acima de qualquer outra coisa: recuperar o cajado antes que aquele poder caísse definitivamente nas mãos de Tagga. Os dois travaram uma batalha gigantesca e o filme deixa claro que Tagga havia ultrapassado qualquer expectativa. Sua nova forma lhe concedia um poder tão absurdo que nem mesmo uma Avatar plenamente realizada conseguiu derrotá-lo pela força. Durante o confronto, Tagga conseguiu ferir Sonan de maneira fatal, um feito que pouquíssimos personagens de toda a franquia poderiam dizer que alcançaram. Ainda assim, a Avatar conseguiu cumprir o seu objetivo principal. Em um último esforço, ela recuperou o cajado para aprisionar Tagga dentro de uma esfera de energia espiritual, mais ou menos como feito pelo próprio Avatar Aang. E agora vocês vão se perguntar, né? Por que diabos a Sonan não matou esse desgraçado de uma vez? Talvez porque ela não conseguiu, mas principalmente porque isso ia contra tudo o que ela mais acreditava e pregava para o mundo. Essa esfera foi levada então até o interior do Monte Baihu, que é basicamente o Monte Everest do universo de Avatar, onde Tagga permaneceria completamente isolado do mundo pelos 5.000 anos seguintes. O curioso é que o selamento não apenas impediu a sua fuga, mas também interrompeu o tempo para ele. Enquanto o mundo inteiro continuava mudando do lado de fora, Tagga permaneceu preso naquele mesmo instante, retornando à sua forma humana enquanto aguardava, sem saber o dia em que ele seria libertado. A vitória, no entanto, custou caro demais. Embora tenha conseguido impedir que Tagga colocasse seus planos em prática, Sonan saiu daquela luta mortalmente ferida. O filme nunca sugere que ela morreu por causa de um único golpe específico, pelo menos não um golpe físico. Pelo contrário, tudo indica que aquele confronto consumiu praticamente toda a sua energia vital e espiritual, deixando seu corpo incapaz de continuar vivendo. Ela ainda sobreviveu por algum tempo após selar o vilão Tagga, mas acabou morrendo pouco tempo depois. E esse detalhe, galera, chama bastante atenção porque não é um caso isolado dentro do universo de Avatar. O Avatar Kuruk, por exemplo, também teve a sua vida drasticamente encurtada depois de passar anos enfrentando espíritos extremamente poderosos e malignos, enquanto uma das teorias mais aceitas para a morte relativamente precoce do Aang é justamente o desgaste causado por permanecer 100 anos congelado no estado Avatar. Em outras palavras, o universo de Avatar já estabeleceu diversas vezes que o poder espiritual do Avatar não é infinito. Quando levado ao limite, ele pode literalmente consumir a força vital de quem o utiliza. E tudo indica que foi exatamente isso que aconteceu com Sonan ao derrotar Tagga. Ela precisou usar praticamente toda a sua energia vital e espiritual naquele único confronto e por isso ela morreu pouco tempo depois, porque a sua vida foi drasticamente encurtada depois daquele confronto. Com a morte da Avatar, o cajado desapareceu da história e Jarana acabou se tornando apenas uma lenda esquecida pelo tempo. Já Tagga permaneceu aprisionado nas profundezas do Monte Baihu, aguardando por quase 5 milênios até que um outro Avatar, movido apenas pela curiosidade, acabasse libertando justamente o homem que Sonan havia sacrificado a própria vida para manter longe do mundo. 5.000 anos depois, o retorno de Tagga. 5.000 anos depois da batalha contra Avatar Sonan, a história finalmente alcança os acontecimentos do novo filme. Durante uma expedição ao Monte Baihu para investigar antigas lendas sobre o desaparecimento de Sonan, Aang acaba encontrando a misteriosa esfera de energia criada pela antiga Avatar. Sem imaginar o que havia em seu interior, ele rompe o selo e liberta acidentalmente Tagga. O despertar do antigo guerreiro provoca o desmoronamento da montanha, mas mesmo completamente desorientado, Tagga ainda salva a vida de Aang durante a fuga, mostrando que sua personalidade ainda não havia sido totalmente dominada pela obsessão que o consumiria mais tarde. Após ser resgatado pela equipe Avatar,
Taga desperta em um mundo completamente diferente daquele que conhecia, basicamente um espelho do próprio Aang. Ao descobrir que cerca de 5.000 anos haviam se passado e que a Avatar Sona já havia morrido há muito tempo, ele também recebe outra notícia devastadora. Os nômades do ar haviam sido praticamente exterminados durante a Guerra dos 100 Anos, restando apenas Aang como sobrevivente de seu povo. A revelação atinge Taga profundamente, afinal o medo que motivou todas as suas ações no passado haviam se tornado realidade. Os nômades do ar realmente desapareceram exatamente como ele sempre temeu. Movido pela esperança de reconstruir a sua civilização, Taga decide ajudar Aang a encontrar o antigo cajado de Sonan. Durante essa jornada, ele revela que o artefato possuía a capacidade de conceder a dobra de ar para pessoas comuns, transformando qualquer indivíduo em um dobrador. Para Aang, aquilo parecia ser a resposta perfeita para restaurar o seu povo. Pela primeira vez desde o genocídio, existia uma possibilidade concreta de trazer os nômades do ar de volta a esse mundo. Ao longo da viagem, a relação entre os dois se fortalece. Taga ensina antigas técnicas de dobra de ar que haviam desaparecido ao longo dos milênios, compartilha ensinamentos deixados pela Sonan e demonstra um domínio impressionante sobre a sua dobra, chegando a orientar toda a equipe apenas pela leitura das correntes de vento, sem sequer precisar de um mapa, apenas identificando e seguindo as correntes como um verdadeiro oceano em pleno ar. Em um dos momentos mais marcantes do filme, ele repete o antigo provérbio dos nômades do ar. Nós nascemos da névoa, caminhamos pelo mundo por um breve instante, depois retornamos ao vento eterno. Para a surpresa de Aang, aquelas eram exatamente as mesmas palavras que o monge Gyatso lhe ensinara quando ainda era criança, reforçando que parte da filosofia de Sonan havia sobrevivido por milhares de anos. Mas, ao mesmo tempo, pequenos detalhes deixam claro que Taga jamais abandonou sua antiga forma de pensar. Ele demonstra enorme dificuldade para aceitar que Aang viaje ao lado de dobradores de outras nações e, principalmente, não consegue compreender como o Avatar é capaz de confiar no Senhor do Fogo depois de tudo o que a Nação do Fogo fez contra os nômades do ar. Na visão de Taga, paz entre as nações era apenas uma ilusão, mas cedo ou mais tarde, alguém voltaria a perseguir o seu povo. Quando finalmente encontram o esconderijo do cajado, a verdadeira intenção de Taga vem à tona. Enquanto Aang recupera o artefato, Taga ataca a equipe Avatar, derrota Katara, Toph, Sokka e Zuko praticamente sozinho e toma posse do cajado de Sonan. Em seguida, revela toda a verdade para Aang. Seu objetivo nunca foi apenas restaurar os nômades do ar, ele pretendia finalmente construir o Império do Ar que Sonan havia se recusado a criar 5.000 anos atrás, utilizando o cajado para transformar milhares de pessoas em dobradores e formar uma nação militar capaz de impedir qualquer futura ameaça. Para Taga, aquele era o único caminho possível para evitar um novo genocídio. O confronto entre os dois termina com a derrota de Aang. Fortalecido pelo poder do cajado, Taga demonstra ser poderoso o suficiente para enfrentar até mesmo o estado Avatar, deixando o jovem Aang completamente incapacitado antes de partir para colocar o seu plano em prática. Sua ofensiva final acontece na Cidade República, justamente o maior símbolo da convivência entre as quatro nações. Para Taga, aquela cidade representava tudo aquilo que ele rejeitava. Utilizando o poder do cajado, ele traz de volta Dharana do mundo espiritual e inicia a criação do seu novo Império do Ar, literalmente tentando fazer com que o seu antigo templo esmagasse a Cidade República e sobrepusesse tudo aquilo que o Aang havia tentado construir. Ao conectar o cajado ao antigo templo de Dharana, Taga recupera a mesma forma monstruosa que havia enfrentado Sonan 5.000 anos antes e passa a dominar completamente a batalha. Enquanto seus seguidores espalham destruição pela Cidade República, ele derrota Aang repetidas vezes e chega muito perto da vitória definitiva. Mas é justamente nesse momento que acontece a maior ironia de toda a história. Aang sobrevive utilizando uma técnica ensinada pelo próprio Taga durante a viagem deles, consegue tomar o cajado de suas mãos e passa a canalizar toda a energia do templo através do estado Avatar, e assumindo uma forma 100% inédita e divina. Sem aquele poder,
Tagga finalmente perde sua vantagem. Derrotado, ele ainda tenta convencer Aang a matá-lo, afirmando que somente um líder implacável seria capaz de proteger os futuros nômades do ar, para vocês verem, né, a complexidade desse personagem. Mas o jovem Avatar faz exatamente o oposto do que seu adversário esperava. Em vez de repetir os erros do passado, Aang destrói o cajado de Sonan, encerrando definitivamente o poder que havia alimentado toda aquela tragédia. A quebra do cajado faz com que Jarana retorne ao mundo espiritual, remova a dobra de ar concedida aos renegados e rompa o último vínculo que mantinha Tagga vivo depois de 5.000 anos. Seu espírito havia sido tão corrompido que seu corpo foi completamente destruído. E com os renegados perdendo a sua capacidade de dobra, a história evitou um baita furo de roteiro, já que na lenda de Korra ainda não existiam dobradores de ar, com exceção dos descendentes diretos do Avatar Aang. Nos seus últimos instantes, Tagga percebe que sua guerra finalmente havia terminado. Mesmo sem abandonar completamente as suas convicções, ele aceita as palavras de Aang, compreende que jamais conseguiria proteger o seu povo através do medo e encontra a paz pela primeira vez desde sua batalha contra Sonan. Antes de desaparecer definitivamente, ele apenas repete o antigo ensinamento dos nômades do ar. Nós nascemos da névoa, caminhamos pelo mundo por um breve instante e depois retornamos ao vento eterno. E aqui fica a pergunta, né? Por que o vilão Tagga acabou morto no final, enquanto o próprio Aang, ou talvez até aqueles renegados, conseguiram sobreviver? Galera, como eu disse agora há pouco, a resposta é que o espírito de Tagga acabou sendo completamente consumido e corrompido pela energia maligna que também existe no mundo espiritual e também pelo seu próprio espírito. Vale lembrar da lenda de Korra, né? Quando os espíritos eram perturbados, eles se tornavam malignos e precisavam ser purificados. No caso de Tagga, a energia maligna foi tanta que seu corpo acabou sendo completamente destruído. É parecido com o final da lenda de Aang, quando Aang quase teve o seu espírito consumido e corrompido pelo espírito do Ozai e quase morreu por isso. Da mesma forma, Tagga teve o seu espírito corrompido de forma tão intensa que seu corpo não suportou e acabou morrendo. Enquanto Aang, por outro lado, conseguiu se libertar dessa corrupção a tempo e conseguiu sobreviver mais uma vez. Agora, algumas curiosidades extras sobre esse filme, galera, e que tem a ver também com o nosso vilão Tagga. Nos conceitos originais do personagem, Tagga seria um dobrador de terra chamado Ulong. Além disso, Katara estaria grávida durante os eventos do filme. Isso pode ser visto através do cinturão que ela usa na primeira imagem promocional do filme e também por um rascunho divulgado após o filme que mostra a Katara com um barrigão evidente, né? E o Aang abraçando ela na mesma imagem. E para quem sentiu falta da Suki e das guerreiras Kyoshi, o plano original é que elas aparecessem mais durante o filme. Provavelmente, né, participando da batalha final contra os renegados a fim de proteger a Cidade República. Mas a participação delas se resumiu basicamente a um único frame que só aparece nos créditos do filme, com elas ajudando a reorganizar a cidade. E o verdadeiro motivo delas não terem aparecido mais é a duração desse filme, que não podia passar de 90 minutos. Isso, inclusive, né, explica muito porque o filme parece muito mais acelerado a partir da segunda metade do filme. Então a desculpa foi que as guerreiras Kyoshi estavam numa missão e não puderam participar da batalha. Mas voltando a falar da Avatar Sonan, seria muito bom, galera, se a gente tivesse um material oficial, seja um livro ou quadrinho, contando em mais detalhes o passado dela, principalmente o começo da sua jornada como Avatar e a ascensão dos nômades do ar, que acabaram, né, sendo detalhes que ficaram de fora do filme. Felizmente, já tivemos o anúncio de um livro, se eu não me engano, um livro, né, dedicado ao filme de Avatar, que seria basicamente os mesmos eventos do filme, só que descritos através de um livro. Então vamos torcer para que Avatar Sonan apareça mais nesse livro. Ficou até o final e gostou de mais esse vídeo? Então confere a sua inscrição no canal, galera, para que a gente possa alcançar a marca do 1.000.000 milhão de dobradores e ativa o sininho para sempre saber quando o próximo vídeo de Avatar for lançado aqui no canal. E agora você pode assistir a minha crítica e análise completa sobre o filme, onde eu falo sobre os pontos positivos e negativos do filme também. É só clicar no vídeo que vai aparecer na tela desse lado aqui ou ir direto para a playlist de Avatar e maratonar todos os vídeos aqui do canal clicando desse outro lado aqui, beleza? Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!